Vamos lá, qual é a grande questão do uso do véu? O véu, segundo todas as fontes primitivas que nós temos, era um sinal de casamento. Quando é que mulheres usavam véu no período do Novo Testamento? Quando elas não eram mais disponíveis a casamento. Você tinha as mulheres usando véu, você tinha as matronas viúvas que não queriam mais casar novamente também usando véu. Isso representava um tipo de pureza e fidelidade e submissão ao marido. Isso foi uma coisa inventada por Paulo ou inventada pela igreja? Não. Isso acontecia na cultura secular romana. Temos várias fontes que mostram isso. O que é que Paulo instrui em 1 Coríntios? Que as mulheres deveriam seguir o mesmo modelo cultural romano de usar o véu como símbolo cultural de submissão aos seus maridos e de fidelidade aos seus maridos. O que é que os historiadores acreditam que acontecia naquele tempo? Que havia um tipo de postura revoltosa, principalmente na cultura secular, de não querer mais usar véu como uma forma de demonstrar sexualidade livre, mesmo em ambientes femininos, ou de rebelião contra a autoridade do marido. Em ambientes religiosos, isso podia estar entrando. Fora que, para algumas pessoas, a igualdade que existia entre homens e mulheres, uma igualdade que existia no sentido do relacionamento com Jesus, levava à ideia de que não havia mais nenhuma distinção necessária entre homens e mulheres, então mulheres não precisavam mais usar véu, como num tipo de escatologia adiantada, digamos assim. O que é que Paulo vai dizer? Use o véu como símbolo da autoridade do seu marido sobre você, como símbolo desse relacionamento conjugal que vocês possuem. Agora, nós vivemos no mesmo cenário que Paulo viveu? Nós vivemos no mesmo ambiente cultural greco-romano? Não. Os nossos símbolos culturais são diferentes, o modo como mulheres demonstram submissão ao marido é diferente, o modo como nós apresentamos nosso relacionamento de fidelidade conjugal é completamente diferente. Então não existe nenhuma necessidade de voltar ao padrão greco-romano para receber de um símbolo greco-romano, porque o véu não é cristão, o véu é greco-romano. Os cristãos usavam porque estavam no ambiente greco-romano. Estamos em outro ambiente hoje, então nós não usamos o véu, mas seguimos o mesmo princípio. Nós usamos os elementos culturais que representam fidelidade, que representam submissão. Pensa, por exemplo, quando a gente fala de uma aliança de casamento. Não havia aliança de casamento no mundo greco-romano, havia o véu. Se um marido tira a aliança pra ir sair com os brothers, isso soa bem? Soa mal. Você tá tirando o símbolo, certo? O símbolo que representa a fidelidade conjugal, por exemplo. Existem outros símbolos culturais. Quando você vê uma pessoa usando véu, você imagina que é uma pessoa submissa ao marido e fiel ao marido? Não, porque esse não é o cenário cultural da representação de um uso de véu. Você vai pensar só que é uma pessoa muito religiosa, ou o que é que seja. Não tem nenhum símbolo ali de fidelidade conjugal e de submissão conjugal. Então a gente não tem por que voltar a exatamente o mesmo uso que era comum no mundo greco-romano.